tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos nessa sexta sessão ordinária, na segunda sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da chamada dos senhores vereadores. Está aqui. Adriano Camargo Antônio. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Presente. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela presente. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Presente. Roberto Borges de Miranda. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao senhor segundo secretário que faça a leitura de um trecho bíblico. Bom, boa tarde a todos os senhores vereadores, senhora vereadora Dona Inácia, a todos que se encontram presentes nessa tarde, funcionários da Câmara Municipal, TV Câmara. Vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Amém. Amém. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta. Porém, temos alguns projetos que nós estamos sem quórum qualificado, então não vai ser possível ser apreciado nessa tarde, ficando os mesmos para a próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos. Processo número 66/2014, projeto de lei número 38/2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Dentelo Franco, atual Rua Berna, na Vila São Francisco, nesta municipalidade. Autor: Roberto Borges de Miranda. O projeto vem acompanhado de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei, antes, porém, usando a presença do vereador Luciano de Oliveira Farias. Projeto de lei 038/2014, Câmara Municipal de Itapevi, dispõe sobre a denominação da Rua Luiz Dentelo Franco, a atual Rua Berna, na Vila São Francisco, nessa municipalidade. Autor: Roberto Borges de Miranda. O projeto está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Sim. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Sim. Antônio Carlos de Paulo. Sim. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Sim. Cláudio Dutra Barros. Do mudança de rua. Sim. Eduardo Sanches Casagrande. Erundina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Lemes Jorge. Sim. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda.
Bolor, para aqui assim, Bolor. Projeto de Lei 38/2014, aprovado por 13 votos. Processo número 92/2014, projeto de lei número 57/2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade de informação aos consumidores dos efeitos do consumo de bebidas energéticas e da outras providências. Autor: Júlio Portela. O projeto vem acompanhado do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 057/2014, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, dispõe sobre a obrigatoriedade de informação aos consumidores dos efeitos do consumo de bebidas energéticas e da outras providências. Autor: Júlio Portela. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Roberto Borges de Miranda. Já assina e já dá para ela ir assinando. Projeto de Lei 057/2014, aprovado por 13 votos. Processo número 117/2014, projeto de lei número 71/2014, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, assunto: dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Luto da Família do Policial no município de Itapevi e da outras providências. Autor: Cláudio Lopes. O projeto vem acompanhado do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei 071/2014, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Luto da Família do Policial do município de Itapevi e da outras providências. Autor: Cláudio Lopes. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Sim. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela. Sim. Luciano de Oliveira Farias. Claudinha. Qual que é esse, Paulo? Fala sobre o luto. Luto policial. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Projeto de Lei 71/2014, aprovado por 13 votos. Projeto 073 foi retirado e será colocado numa próxima sessão ordinária. Processo número 120/2014, projeto de lei número 79/2014, interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: altera a lei número 509, de 21 de novembro de 1983. Autor: Júlio César Portela. Projeto de Lei 079/2014, interessado, Câmara Municipal de Itapevi, altera a Lei 509, de 21 de novembro de 1983. Autor: Júlio César Portela. Está em discussão. Só gostaria de salientar aos senhores e senhoras vereadores que a mudança aqui está com relação a aquelas personalidades jurídicas
que, a partir de um ano do seu efetivo exercício, poderão ser declaradas de utilidade pública. Hoje, nós precisamos de uma carência de 2 anos. Então, o nobre vereador está reduzindo para 1 ano de existência para que possa ser garantido o direito de utilidade pública de qualquer associação instituída no município. Continua a discussão, projeto 079/2014. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Projeto de Lei 079/2014, aprovado por 13 votos. O projeto de resolução, que altera o capítulo 4 do título 1 da resolução de 1 de 2000, será retirado de pauta e colocado na sessão ordinária, na próxima sessão ordinária. Processo número 94/2014, projeto de decreto legislativo número 25/2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: concede a ordem do mérito Jorge Amado por assiduidade e eficiência nos servidores prestados no setor educacional para as senhoras Sargento Célio Maria Campanaro, Cabo Mônica Chaves e Cabo Regina Oliveira Leite Ramos. Autores: Erondina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira Farias, Aquidenes Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godoy. O projeto vem acompanhado do parecer da Comissão de Justiça e Redação, assinado pela maioria dos seus membros. Projeto de decreto legislativo 025/2014, interessado o Campo Municipal de Itapevi, concede a ordem de mérito Jorge Amado por assiduidade e eficiência no serviço prestado no setor educacional para a senhora Sargento Célia Maria Campanaro, Cabo Mônica Chaves e a Cabo Regina de Oliveira Leite Reis. Autores: Erondina Ferreira Godoy Atininha, Luciano de Oliveira Farias Bolon, Aquidenes Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godoy. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Aquidenes Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. José Lemes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Daniel. Oi, eu estou numa sessão extraordinária aqui, eu já te ligo, tá? Tá bom. Faz a leitura. Deu 4h30, eu preciso ir embora, meu. Ok. Projeto de lei 025/2014, aprovado por 13 votos. Processo número 95/2014, projeto de decreto legislativo número 26/2014. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: concede a ordem do mérito Jorge Amado por assiduidade e eficiência nos serviços prestados no setor educacional para a senhora Tenente Coronel Cláudia Vigília de Faria. Autores: Erondina Ferreira Godoy, Luciano de Oliveira Farias, Aquidenes Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godoy. O projeto vem acompanhado do parecer da Comissão de Justiça e Redação.
Projeto de decreto legislativo 026/2014, interessado Câmara Municipal TAPEVI, concede a ordem de mérito de Jorge Amado por assiduidade e eficiência no serviço prestado no setor educacional à senhora Tenente Coronel Cláudia Virgília de Faria. Autores: Erondina Ferreira Godoy Etininha, Luciano de Oliveira Farias Bolor, Aquides Mohamed Corani, Paulo Rogério de Almeida e Camila Godoy. Está em discussão. Não havendo nenhum vereador querendo se manifestar, encontra-se em votação. Adriano Camargo Antônio. Aqui Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Cláudio Dutra Barros. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Sim. José Limes Jorge. Júlio César Portela, sim. Luciano de Oliveira Farias. Sim. Paulo Rogério de Almeida. Sim. Roberto Borges de Miranda. Sim. Projeto de lei projeto de decreto legislativo 26/2014, aprovado por 13 votos. Gostaria de dar ciência aos senhores e senhoras vereadores sobre a representação ofertada pelo senhor Francisco Valderi Fernandes Lima no tocante ao vice-prefeito, senhor Flávio Azevedo Limas. Solicito... Não, então houve uma falha. A representação é ofertada pelo advogado Dr. Miguel Mendes Abal. Foi criado um processo administrativo 152/2014. No final da leitura, se nós tivermos dentro do plenário 1/3 dos senhores vereadores que queiram instaurar a comissão de inquérito, a presidência dessa casa deverá fazê-lo. Em sendo contrário, o processo vai ficar à disposição dos interessados. Processo administrativo número 152/2014, protocolo número 602/2014, interessado Miguel Mendes Abal. Assunto: solicita a esta Casa de Leis as medidas cabíveis para a instauração de comissão especial de inquérito para averiguar a denúncia feita contra o vice-prefeito deste município, o senhor Flávio Azevedo Limas, e o afastamento do mesmo, enquanto ocorrer a investigação, tendo por fim dar credibilidade e transparência à comissão. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Miguel Mendes Abal, brasileiro, solteiro, maior, advogado, inscrito na OAB-SP sob o número 193-182, que poderá ser encontrado em seu escritório comercial, situado na Avenida Luiz Manfrinato, número 268, sala 6, Centro, Itapevi, São Paulo. Vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a instauração de uma comissão especial de inquérito, SEI, a fim de apurar denúncias de assédio sexual contra o vice-prefeito Flávio Azevedo Limas, ocorrido dentro do Paço Municipal, no gabinete do vice-prefeito. Dos fatos: na data de 21 de maio de 2014, foi registrado na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher do município de Barueri boletim de ocorrência de assédio sexual contra o vice-prefeito do município de Itapevi, senhor Flávio Azevedo Limas, crime esse que teria ocorrido nas dependências do Paço Municipal, gabinete do vice-prefeito. O referido boletim de ocorrência foi registrado pela senhora H, conforme cópia em documento anexo, e o número do inquérito policial estará na Delegacia de Polícia de Itapevi, São Paulo. Cópia da fita da sessão ordinária da Câmara Municipal de Itapevi, de 3 de junho de 2014, na qual o senhor Francisco Valderi Fernandes de Lima, Chico Fernandes, no qual, ao usar a tribuna da Câmara, fez denúncia do fato ocorrido, com pedido de investigação, instauração de uma comissão especial de inquérito para apurar o delito ocorrido, com a convocação da ex-prefeita Maria Ruth e do prefeito Jacitadeu da Silva, a fim de dar esclarecimento a esta Casa de Leis. Em se confirmando a autoria do delito, imputado ao senhor Flávio, ficará caracterizado o ato de improbidade administrativa, situação esta em que deverão ser aplicadas as sanções cabíveis administrativamente, além do crime de assédio sexual, artigo 216-A do Código Penal Brasileiro, introduzido no referido Código pela Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, capitulado nos crimes contra a liberdade sexual.
Cabe salientar que, caso ocorra omissão em averiguar o delito reto mencionado por parte da Câmara Municipal de Itapevi, São Paulo, a mesma poderá ser enquadrada na Lei da Improbidade Administrativa, por ferir a Lei Orgânica do Município de Itapevi em seu artigo 15, inciso 1º, 7º e 8º, 10º, artigo 42 e artigo 51, parágrafo único. Enquanto os fatos estão sendo apurados, que a Câmara Municipal solicite o afastamento do vice-prefeito para dar a credibilidade e transparência à SEI. Caso não seja instalada a comissão especial de inquérito, será solicitado, conforme praxe, a intervenção do Ministério Público e, após, caberá ação popular contra a Câmara Municipal por eventual prática de ato de improbidade administrativa. Itapevi, 6 de junho de 2014, termos em que pede deferimento, Miguel Mendes Abal. O processo fica à disposição dos senhores e senhoras vereadores, bem como os pareceres, os ofícios emitidos à Prefeitura Municipal, à Delegacia do município de Itapevi, sob a presidência do delegado assistente Lincoln, e como o processo está em segredo de justiça, o delegado não pode tecer mais comentários. Mas fica à disposição dos senhores e senhoras vereadores para a consulta e os procedimentos cabíveis. Como eu disse, para que nós possamos instaurar a CI, eu preciso, em conformidade ao regimento interno, de 1/3 dos senhores vereadores assinando o requerimento. Gostaria também de dar ciência aos senhores vereadores sobre a representação ofertada pelo senhor Francisco Valderi Fernandes de Lima, no processo 174/2014, em que ele requer a cassação do mandato do vereador Cláudio Dutra Barros por quebra de decoro parlamentar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do processo. Processo administrativo número 174/2014, protocolo número 700/2014, interessado Francisco Valderi Fernandes de Lima, assunto, requer a cassação do mandato do vereador Cláudio Dutra Barros. Excelentíssimo senhor Paulo Rogério de Almeida, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Francisco Valderi Fernandes de Lima, brasileiro, divorciado, maior, empresário, inscrito na cédula de identidade RG número 11-006-189, dígito 5, SSP São Paulo, inscrito no CPF MF número 912-542-218-91, título de eleitor número 226-400-183, zona 359, seção 0008, que poderá ser encontrado em seu escritório comercial, situado na Avenida Luiz Manfinato, número 268, primeiro andar, sala 600, Itapevi, São Paulo. Com fundamento no regimento interno desta nobre casa, vem muito respeitosamente requerer dos fatos, com base no artigo 7º, inciso 3º, A do Decreto-Lei número 201 de 67, o vereador Cláudio Dutra procedeu de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal de Itapevi e faltou com o decoro parlamentar na sua conduta pública, ao afirmar na tribuna da Câmara na sessão de 3 de junho de 2014, que tinha informações chegadas aos seus ouvidos da prática de atos inapropriados do vice-prefeito Flaudio de Azevedo Limas, acusado de assédio sexual dentro do gabinete dele no Paço Municipal, ao lado do gabinete do senhor prefeito Jacidadeu da Silva, e que somente teria comentado com alguns vereadores sobre o assunto, sem ao menos solicitar informações oficiais por parte da administração sobre o ocorrido. Faltou com o decoro parlamentar quando o mesmo acusou o senhor Francisco Valderi Fernandes de Lima de ter sido condenado na justiça, insinuando que o seja bandido, inclusive fazendo menção com alguns papéis nas mãos, de ali havia processo ao qual o senhor Francisco houvera sido condenado. E ao não fiscalizar os atos do Executivo, no caso, os atos supostamente praticados pelo vice-prefeito Flaudio de Azevedo Limas, o mesmo deixou de fiscalizar uma das funções prioritárias do vereador. Com isso, veio a praticar ato de improbidade administrativa, conforme dispositivo estabelecido pelo artigo 7º, inciso 1º, do Decreto-Lei número 201/67. De 67. Vereador Cláudio Dutra, falta de decoro parlamentar, procedimento de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal e improbidade administrativa por prevaricação. Do pedido, o afastamento imediato para que sejam apurados os fatos com a maior lisura e transparência. Segundo,
que o vereador informe a Câmara Municipal quais os seus pares que sabiam do fato ocorrido no Paço Municipal e também prevaricaram, até para que os mesmos deem suas versões, possam se explicar perante aos cidadãos do município. Seja constituída comissão processante ou comissão especial de inquérito, conforme estabelece o regimento interno da Câmara, para apurar os fatos e instaurar processo de cassação do mandato do vereador. Quarto, cassação do mandato do vereador por prática de improbidade administrativa por prevaricação, falta de decoro parlamentar e ao ter procedido de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal. Quinto, perda dos direitos políticos por 8 anos. Sexto, solicito ainda que sejam rolados como testemunha todos os vereadores presentes no dia da sessão. Sétimo, solicito que seja rolado como testemunha o diretor da Câmara, senhor Ricardo Mendes Abal, também presente no dia da sessão. Solicito que seja rolado como testemunho o secretário de governo do município de Itapevi, senhor Israel, presente no dia da sessão. Solicito que seja rolado como testemunho o chefe de gabinete da presidência da Câmara, senhor Lino, no dia da sessão. Solicito que seja rolado como testemunha o funcionário da Câmara Municipal, o senhor Marcos Bataglia, presente no dia da sessão. Solicito que seja rolado como testemunha o senhor Dr. Miguel Mendes Abal, advogado, presente no dia da sessão. Solicito que sejam arrolados como testemunha os jornalistas, senhores Alex Dave e Newton Ramos, presentes no dia da sessão. Solicito que sejam rolados como testemunha as senhoras Ruth Rutona e sua filha Patrícia, presente no dia da sessão. Solicito que seja rolado como testemunha o senhor Antônio Carlos, assessor, deputado estadual João Caramês, presente no dia da sessão. Assim, para que se apurem os fatos e se faça justiça, venho pedir a ação sempre pronta dessa nobre Câmara Municipal. Segue anexo, documentos comprobatórios, Itapevi, 25 de junho de 2014. Termos em que pede deferimento, Francisco Valderi Fernandes de Lima. Processo administrativo 174/2014, que requer a cassação, estará entrando agora no processo de votação nominal, em conformidade ao decreto 201 de 67, concomitantemente ao artigo 31 da Lei Orgânica do Município. Então, eu gostaria de esclarecer os senhores e senhoras vereadores que nós vamos entrar no processo de votação. Quem concordar com essa pessoa vai falar sim. Quem discordar, fala não. Ok? Quem não aceitar, fala não. E quem concordar, fala sim. Ok? Então, solicito ao senhor secretário. Ordem, senhor presidente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Na verdade, quem receber a denúncia, porque ainda não estamos discutindo se é verdade ou não. Tá. Quem receber, acatar a denúncia, vota sim. Isso. E quem rejeitar a denúncia, vota não. Foi isso que eu falei. Em outras palavras. Foi isso que eu falei, só que em outras palavras. Solicito ao senhor secretário que faça a votação. Adriano Camargo Antônio. Aqui, Denis Mohamed Corani. Alexandre dos Santos Rodrigues. Anderson Cavanha. Antônio Carlos de Paulo. Não. Camila Godoy da Silva. Cláudio André Carvalho Almeida Lopes. Não. Cláudio não tem direito a voto. Eduardo Sanches Casagrande. Erondina Ferreira Godoy. Inácia Maria Nunes dos Santos. Ivonildo Andrade da Hora. Não. José Lemes Jorge. Não. Júlio César Portela, não. Luciano de Oliveira Farias. Não. Paulo Rogério de Almeida. Não. Roberto Borges de Miranda. Não. Processo 174, rejeitado por 12 votos. Portanto, o mesmo vai para arquivo. Questão de ordem ao vereador Cláudio Dutra. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, eu quero aqui agradecer Vossa Excelência, atendendo o meu requerimento na terça-feira, para a gente zerar esse assunto. Agradecer aos colegas vereadores. Eu acho que nós podemos ter qualquer divergência do ponto de vista do âmbito político, né? Mas jamais aceitar em fazer maldade, qualquer que seja, contra um colega. E quando essas pessoas vêm aqui meio que tumultuar, meio que mandar na Câmara Municipal, eu acho que isso, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Inácia, é um recado de que essa Câmara não vai aceitar pessoas aqui com falso denuncismo,
Porque qualquer um de nós aqui poderemos estar expostos a pessoas que não gostam do nosso trabalho, que têm divergências políticas, mas que vêm aqui fazer maldade, né? Então eu quero agradecer de coração a cada um de vocês, agradecer a Vossa Excelência, a mesa, por ter providenciado essa questão, trazido para plenário, né, de acordo com como manda o regimento, como manda o decreto 201, que foi 201 de 27 de fevereiro de 67. Então, eu só tenho a agradecer a Vossas Excelências, porque acho que o importante é isso, a gente separar a política, mas a gente ter ética e ter hombridade um com o outro. E aqui, Vossas Excelências, a Câmara está dando uma lição de hombridade e de ética. Acho que nós podemos ter qualquer divergência, mas isso que jamais tem que entrar do ponto de vista de qualquer um que seja com o outro aqui. Porque hoje está sendo comigo e amanhã pode ser com qualquer um dos colegas vereadores aqui, coisas infundadas que não têm sentido, que simplesmente fazem isso para poder e para tirar e para poder denegrir a imagem da gente, né? Que é muito ruim. Mas o importante é que a sociedade conheça a gente, saiba o que a gente está fazendo aqui dentro, que nós somos sérios e nós não estamos aqui para fazer maldade com quem quer que seja, e nós estamos aqui, nós fomos eleitos para fazer o bem com as pessoas. Tenho a agradecer de coração a cada um de vocês. Nada havendo mais a ser tratado, nesta ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.